Por que entraremos numa tempestade? O governo que ganhou em final de 2022 e assumiu janeiro de 2023 não tinha e não tem um plano explícito de governo para esses 4 anos que eles estão governando. Então nós não sabemos para onde vamos nem onde chegaremos com esse governo. Mas algumas coisas nos mostram que, de fato, há uma tempestade chegando. Se você observar, lá em 2022, a final de 2022, a Câmara, o Congresso, né, a Câmara dos Deputados e os senadores, eles aprovaram a retirada do teto de gastos que vinha sendo trabalhado até aquele momento. Além de ter derrubado esse teto de gastos, foi aprovado um gasto para o ano seguinte, de 2023, absurdo, mais de 150 bilhões, se não me engano. E ao fechar o ano de 2023, o Brasil, pasmem, ficou com um déficit de mais de 230 bilhões, já no primeiro ano de governo. Além disso, nesse mesmo ano, o Brasil fechou com uma dívida bruta de mais de 1 trilhão. E o governo não para de aumentar as suas despesas e os seus gastos. Além de tudo, não para de criar novas maneiras de arrecadar através de algumas taxações de situações que antes já resolvida e que hoje eles buscam até para poder suprir não só esse aumento de gastos, mas como os gastos que vêm à frente. Então, o governo, ele a todo momento, através do Ministério da Economia, ele traz uma nova arrecadação, buscando aumentar a arrecadação através da criação de alguns impostos, de algumas contribuições, enfim. A do momento, se vocês estiverem observando o que está acontecendo nos noticiários, eles estão trabalhando aí a taxação de compras de importado abaixo de 50 dólares. Mas agora, por conta de uma necessidade de arrecadação para cobrir todos esses gastos, ele está em trâmite poder aprovar um imposto que estão estimando chegar em torno de mais de 90% de taxação. Ou seja, o governo precisa arrecadar para cobrir todos esses gastos que ele não para de fazer. Além disso, se você observar e conversar com alguns empresários, você verá de que o mercado está estagnado. Com raríssimas exceções, existem alguns segmentos, alguns mercados dos quais a gente está tendo algum tipo de crescimento. Mas na sua grande maioria, converse com quem você puder de empresário e você vai observar de que existe uma estagnação. O Brasil, a economia brasileira está numa estagnação. Além disso, o que a gente vai percebendo que essa tempestade se aproxima, o Banco Central hoje ele é presidido por um presidente indicado ainda pelo governo anterior. E esse mandato termina ao final desse ano. E ao terminar, obviamente, o governo vigente vai colocar um representante seu, um indicado seu para presidir o Banco Central. E aí, não tenham dúvidas, com certeza esse presidente estará muito mais alinhado a esse governo, uma vez indicado por ele. Além disso, o próprio Ministério da Economia já comunicou que teremos déficit zero para esse ano e o ano que vem. Ou seja, 2024 e 2025 já se anuncia um déficit zero. Ou seja, não teremos um superávit. E estima-se somente em 2026 um pequeno superávit. Obviamente isso tudo está numa expectativa, uma estimativa de hoje, né? Vai se saber se ela se cumprirá. Diante de todos esses cenários, foi o que eu falei, é quase que impossível nós não termos uma tempestade à frente. E que tempestade será essa? Provavelmente teremos um processo inflacionário, porque se o governo aumenta seus gastos, não diminui as suas despesas,
aumenta a arrecadação, mas ela é insuficiente porque ela continua aumentando a dívida bruta, ela não é capaz de criar um superávit. Invariavelmente esse governo terá uma única alternativa para cumprir com todas essas obrigações. Ele terá que imprimir papel moeda. E ao imprimir papel moeda, não temos outra opção, senão uma desvalorização cambial, uma desvalorização da nossa moeda e automaticamente uma inflação, uma vez que teremos mais dinheiro circulando no mercado e, consequentemente, não alinhado com uma demanda e oferta, obviamente aumentará a inflação, porque as indústrias não estão preparadas para esse excesso de dinheiro circulando no mercado. Por isso, meus amigos, que eu falo para vocês, essa tempestade ela está muito próxima de se chegar. E eu venho aqui recomendando a vocês a fazer um processo de independência pessoal, do qual vocês devem proteger as suas economias, dolarizando suas economias. E aí o que eu falo é para que vocês busquem dolarizar com uma conta, criando uma conta fora do país e transferindo suas economias para lá. Obviamente que esse processo é um processo, além de legal, você deve declarar. Eu não estou estimulando nem falando que vocês devam fazer isso sem declarar isso, até porque é direito de você ter uma conta externa. Grandes empresários, políticos, enfim, já sabem como isso funciona e têm sem menor problema. E você deve fazer isso, obviamente, declarando, fazendo tudo de forma legal. Além disso, para quem é empresário, eu sugiro também fazer uma blindagem empresarial, que é criando uma estrutura externa para que seja proprietária das suas empresas aqui no Brasil. Isso te dará uma segurança empresarial. E para aqueles também que têm patrimônio a ser protegido, imóveis, enfim, bens, sugiro também fazer uma blindagem patrimonial. Tudo isso está ao alcance de todos. Obviamente que existe um custo para fazer isso, mas é muito melhor você investir um dinheiro para proteger-se da tempestade que está chegando mais à frente e poder garantir todo aquele esforço que você teve de construção de patrimônio e, consequentemente, se blindar de forma empresarial e também os seus recursos financeiros através de uma conta dolarizada externa, é muito mais barato do que as perdas que podem advir de um processo inflacionário do qual provavelmente entraremos num curto espaço de tempo. Meus amigos, urgem vocês tomarem essa providência, porque o tempo está passando, o tempo está correndo e eu acredito que teremos essa janela até o final desse ano, porque uma vez que troque o presidente do Banco Central, ele com certeza estará muito mais alinhado a esse governo e, consequentemente, ao plano da qual nós não temos o conhecimento. Se você gostou disso que eu estou te falando, repasse para um amigo, encaminhe para um amigo que pode e queira blindar-se dessas variações que teremos mais à frente. Com certeza ele será grato por essa indicação.